Boa, rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não é Podcast, canal oficial do programa Isso Não é Podcast. Então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Galera, vou ler mais esse superchat. Podem continuar mandando e depois, mais pra frente, eu leio de novo, tá? Esse aqui, pra gente voltar a conversa. Que é até duas perguntas que eu quero fazer dentro de uma. O Além do Espiritismo, que tá sempre entrando aqui no canal, tá sempre mandando mensagem. Eu fiz a gravação com ele. Fez? Fez assim. Pô, gente boa, né? Muita gente boa. Boa noite a todos. Gostaria de saber se crianças têm projeções e se vocês têm relatos assim. Em cima dessa pergunta, eu quero mandar outra pergunta, que é: quando uma criança desencarna, uma criança morre, existe uma recepção para ela do outro lado também, que trabalha mais com o lado lúdico ou com o lado infantil, para ela se acostumar, ou o que tem o adulto tem a criança quando desencarna? Vai você? Não, vamos ter uns duas, né? Quer que vai lá, vai. Não, pode ir, vai. Bom, a questão da criança, eu tenho muita gente, inclusive eu comecei a um projeto e parei, devido à responsabilidade, que era Caldeirão do Saulinho. Era um canal pequenininho que ia fazer, falar coisas. Eu parei pela responsabilidade de transmissão dessas coisas para criança, achei que não... A verdade é que nós começamos a ter experiências, nós vamos lembrar de várias coisinhas, catalepsias projetivas, sensação de falsa queda. A concepção da criança é exatamente a mesma, com a diferença que ela chegou há pouco tempo na encarnação, a tendência é que ela tenha mais sensações espirituais do que o normal. Sim. A maioria das pessoas perdem essa sensação espiritual e depois perguntam como é que eu faço para voltar a sentir coisas que eu sentia quando era mais novo. Tá? Então é bem comum, e o difícil é que culturalmente a gente não tem muita informação para criança, os pais não têm muita preparação e normalmente transmitem até medo, insegurança. Eu sempre falo para quando você for conversar com criança, com espiritualidade, não faz nenhum tipo de sensacionalismo. Fala da forma mais tranquila, como se fosse uma coisa normal, até porque hoje em dia na escola nem todo mundo tem compreensão, as pessoas têm religiões diferentes e causa bullying quando a criança fica muito conectada à espiritualidade, como o contrário de crianças às vezes muito religiosas que também seguem os pais, né? Sobre morte, tem com certeza, apesar o nível consciencial da criança está num nível que não é que ela desencarna, ela imediatamente volta à concepção geral. Eu já passei por um processo, foi até relato que eu tive, que eu fui até uma criança que chamava pelo pai, ela estava num processo de dificuldade. Essa criança especificamente passou por essa situação porque ela passou por um processo de dificuldade kármico, que criança também passa, que é um espírito, né? E ela, nisso, teve uma situação física e desencarnou numa situação complicada. Eu fui até lá e na hora do processo que eu estava ali, tinha toda uma equipe tentando fazer o coisa, e eles me deram um carrinho para eu dar para ele. Eu dei um carrinho, ele abaixou, aí eu fui pegando na cabeça, fui brincando com ele, ele adormeceu no processo e levaram. Isso foi um exemplo específico, mas observe a questão do carrinho, a questão do respeito pelo nível consciencial. Existem, inclusive, situações de... Isso aconteceu eu vi fora do corpo. Mães que estão no físico, que até tem corpo físico, que estão participando por situações específicas, são levadas para amamentar crianças no astral. Tem processo de amamentação, de cuidado, situações de espíritos. Aí você pergunta, como é que um espírito se mantém em forma de bebê ainda? Ele se mantém. E muitos desses. Isso é um processo difícil. Às vezes tem dupla forma, fica parte... Como é que fica? Carrega. Às vezes eles ficam com processo de desequilíbrio mental, fica parte bebê, parte adulta. Mesclado. Deve ser estranho. E tem outros que desencarnam, vira adulto rapidamente, cara. Então não tem uma resposta não para tem uma isso, resposta né? direta. Agora, eu vi ambientes assim que o Saulo falou, só para criança desencarnada, eles não passavam para o plano extrafísico, porque em breve eles voltariam. Então ficava no ambiente. E fica na forma de criança. Como se fosse uma sala de espera ali. Na forma de criança, porque em breve vai descer de novo. Para você desfazer o processo, para depois fazer tudo de novo. Então, quando passa para outro plano, aí a tendência é voltar à adultidade. Agora, tem ambientes que são colônias extrafísicas de criança, que está no intermediário ainda, porque provavelmente vai voltar. Aqueles casos daquelas crianças que lembram, ela fala assim, a minha outra mãe brincava assim e tal. Tem vários lembrança de memórias anteriores. Tem muitas passadas, né? Tem muito caso.